dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para tu que tá aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e estamos começando mais um episódio do nosso Dicast, Direito em Podcast. Aqui tu fica sabendo tudo sobre direito, exatamente. Aqui a gente conversa, fala sobre experiências acadêmicas, início da advocacia, questões relativas a concursos públicos e tudo mais que abrange a nossa área, né? Principalmente a atuação profissional. Hoje a gente aproveitou o evento da ESA que está acontecendo aqui em Santarém e estamos aqui com o Dr. Cláudio Daledoni, essa figura ilustre aqui pra gente, um convidado de um nível extremamente importante. Me deixa muito feliz o senhor ter aceitado esse convite. E aproveito também para agradecer a doutora Panes e a doutora Gilmara por esses caminhos abertos. Doutor, muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. A honra é toda minha de poder ter sido lembrado e convidado. Então é um prazer enorme estar aqui à disposição para bater esse papo e esclarecer pontos, comentar sobre outros tantos. Estou à inteira disposição. Doutor, eu vou pedir para que... Acho difícil alguém não lhe conhecer, mas caso isso seja possível, o senhor pode apresentar um pouco da sua biografia para a gente, o seu trabalho como tribuno? Sim, eu me chamo Cláudio Daledoni Júnior, sou um paranaense de Curitiba, tenho 29 anos de tribuna. Eu iniciei em um júri simulado no dia 2 de dezembro de 1994. Então, esse ano eu completo 29 anos de tribuna, nunca mais parei, né? Fiz da tribuna do júri o meu abrigo intelectual, o meu abrigo emocional, o meu abrigo profissional, meu ganha-pão. Vim aperfeiçoando as técnicas do tribunal do júri, acabei de certa forma, me notabilizando por enfrentar causas de enorme repercussão e de muita complexidade. Fundei o Instituto Daledoni, a escola do júri. Eu tenho aperfeiçoado e adestrado e potencializado as habilidades de profissionais do tribunal do júri. Então, posso dizer que a minha grande paixão é o tribunal do júri dentro do direito criminal, né? Porque é uma especialidade dentro de uma especialidade e que exige muito do profissional que está voltado para fazer defesas perante o Tribunal Popular. Vim de não tenho nenhuma tradição jurídica na minha família e posso dizer que eu sou um advogado criminalista por absoluto acidente, por obra do destino, ou quis Deus que fosse dessa maneira, né? Eu entrei no direito e o meu sonho era ser policial federal. A minha primeira formação é nível preta de Muay Thai, então meu primeiro trabalho, efetivamente, foi dando aulas de Muay Thai, foi lutando Muay Thai, onde eu consegui pagar os 2 primeiros anos de faculdade. E oriundo de uma família extremamente simples, contudo, pessoas que gostavam muito de estudar, né? O meu pai era uma pessoa que, mesmo da época dele, era muito estudioso, muito trabalhador, e eu lembro ele é um designer, eu lembro com ênfase em arquitetura. Ele é um desenhista industrial com ênfase na arquitetura, e eu lembro eu pequeno ainda, aquelas pranchetas, né? Hoje não existe mais nada disso. Eu pequeno brincando embaixo dessas pranchetas ali, meu pai passava madrugadas ali trabalhando, um estudioso. E aquilo foi sempre tomando como exemplo, e ele sempre dizendo que o caminho era o estudo. Então eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito dedicado, sempre gostei muito de começar algo e terminar, né? Assim foi na arte marcial e assim tem sido no direito. Eu entro em uma faculdade que hoje é uma universidade, chama-se Universidade Tuiuti do Paraná, a qual eu tenho um orgulho imenso. Ali a minha vida se transformou dentro da universidade. Eu tenho um carinho especial pela universidade. Eu sinto, quando eu começo a falar, eu sinto o cheiro dos primeiros dias que eu frequentei os bancos escolares, né? Enxergar tudo aquilo como era. Era o primeiro curso de Direito. E eu estou falando isso justamente porque eu quero chegar lá para dizer como foi. Primeiro curso de Direito. É uma faculdade que não era reconhecida pelo MEC. Na época, né, esses quase 30 anos,
existiam 3 universidades de direito lá no Curitiba, no Paraná, e ela era uma faculdade que não era reconhecida, então todos falavam, não adianta você fazer esse curso não vai, o MEC não vai reconhecer e tal, tinha toda uma angústia, porque o requisito era, primeira turma de direito tem que passar pelos 5 anos para que o MEC reconheça, né? Então, mesmo assim eu acreditei, me dediquei muito no curso, eu tive um curso maravilhoso, tive professores maravilhosos na minha graduação, a quem eu devo muito, 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 e que eu lembro diariamente. E no primeiro ano de faculdade acontece uma obra do destino, né? Uma pessoa que um ente querido, um tio, é assassinado. E eu, 19 anos de idade, como é que eu vou lidar com isso? Todos paralisados, chocados, né? Era uma época que as pessoas não tinham muita instrução do que fazer. E eu, muito impetuoso, eu queria reagir àquilo, né? Eu vi uma notícia do jornal, eu que fui buscar o corpo desse meu tio no local, eu que providenciei aquelas medidas de primeiro momento ali, né? E eu queria saber o que acontecia com quem matava alguém. O que acontecia com aquela pessoa, né? Eu estava no primeiro ano de direito, a gente não tem muita informação, eu comecei a buscar muita informação nesse sentido, mas naquele primeiro momento eu fiquei indignado com aquela notícia que traduzia uma versão absolutamente distinta do que ocorreu, né? Porque eu estive no local, eu conversei com pessoas, eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido quando eu fui buscar o corpo do meu tio. E essa notícia de jornal, ela era diametralmente oposta daquilo que tinha ocorrido, né? E eu estou citando isso porque eu quero explicar depois que isso foi muito importante na minha formação, né? E eu procurei um grande criminalista na época, professor hoje falecido, grande mestre, Hélio Naresi. E ele caridosamente falei da minha angústia, eu não tinha nem dinheiro para fazer frente aos honorários dele, mas ele caridosamente, também ali acredito que as mãos de Deus estavam funcionando a toda potência, ele fez um bilhete manuscrito e disse, vai em tal lugar e entregue para essa pessoa. Eu fui com o jornal indignado, ele me disse o que poderia acontecer e me recomendou que eu fosse até o local. Eu cheguei nesse local, era a redação de um dos grandes veículos de comunicação lá de Curitiba, e eu fui procurando, as pessoas foram me levando, eu cheguei numa baia assim, né? E ali sentou, e à época ainda eu lembro que o jornalista estava com um cigarro na boca, fumando, e disse, o que aconteceu? Ele leu o bilhete e falou, o que aconteceu? E eu contei. E eu não entendi ainda que aquilo ia virar uma matéria, né? Uhum. Então era um primeiro momento de uma época que a gente não tinha essa informação que a gente tem hoje, né? E eu olhando tudo aquilo assim, né, surpreso e conhecendo, né, uma grande redação, e ele escreveu, e no outro dia, para minha surpresa, aquela matéria escrita em um jornal escrito passa a pautar as rádios e as pessoas passam a me entrevistar. E eu começo, com base naquilo que eu vivi, com 19 anos, com pouquíssima experiência de vida, eu passei a defender ali a honra do meu tio, passei a defender que os fatos não se deram daquela maneira, e mal sabia, por isso que eu digo um acidente. Eu sou advogado criminalista por acidente. O fato é que eu me encanto por esse mundo, tanto o mundo ali do tribunal do júri, né, quanto eu enxerguei ao vivo e a cores a influência que tem a mídia nos casos de repercussão. E eu comecei a tratar isso para mim quase que como a mesma coisa, né? E eu faço a minha graduação, eu começo a fazer júri simulados, essa é a minha formação. Deixa eu parar aqui que você me fez uma pergunta e é um perigo você dar a palavra para um advogado criminalista que gosta de conversar. Então, eu posso dizer que essa é a minha formação e a formação mais completa que eu pude ter. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Eu hoje, com 50 anos de idade, com 29 anos de tribuna, eu sou um profissional absolutamente satisfeito, realizado e com muitos projetos ainda em cima dessa questão do Tribunal do Júri, que a gente vai conversar para frente, mas essa é a minha formação. Essa é a minha formação e eu faço questão de ressaltar, sem nenhuma tradição jurídica, essa é a minha formação
sem nenhum apoio de ninguém, porque aquela época era uma época que você tinha pouca informação, você tinha poucos escritórios de advocacia criminal e não se contratavam estagiários. Tive a benevolência de um advogado civilista que teve a paciência de Jó comigo, que ele aguentava aquele estagiário chato que queria fazer do escritório dele civil um escritório criminal, e ele teve a paciência bondosa. Foi um instrumento de Deus na minha vida, o professor Munir Guérios Filho, que eu amo muito, e que eu arrastava ele para os plenários, porque eu virei um rato de júri. Eu assistia todos os tribunais, eu conhecia a pauta, eu conhecia tudo. A minha diversão, o meu esporte, a minha dedicação era me sentar no tribunal do júri e assistir aquelas longas sessões e anotar as citações dos tribunos, tanto os acusadores quanto os defensores, e olhar como é que funcionava aquilo. Também digo acidente, eu não sabia que eu estava ali formatando a minha profissão, que eu estava ali me aparelhando para a tribuna do júri, né? E eu arrastava esse civilista para fazer os júris que eu conseguia dativos da época, e ele fazia a saudação e eu fazia o restante do júri. Então isso no terceiro ano o juiz possibilitava, o promotor também consentia nisso, e dentro da maior legalidade, sempre primando, né, pelos deveres disciplinares da OAB e também pelo que a lei manda. Eu fiz alguns júris dessa maneira. Isso também contribuiu sobremaneira na formatação do que eu sou hoje, né? Então essa é a minha formação de uma maneira muito simples, né? Não foi fácil, né? Nada é fácil, mas assim, eu sabia exatamente onde eu queria. Chegou um momento que eu disse, eu quero chegar lá. Eu queria e ainda quero ser uma referência assim inigualável no tribunal do júri, né? Não receba isso como uma petulância da minha parte, longe disso, mas como determinação, né? Respeitando a lei, respeitando o próximo, respeitando as questões que hoje são postas, né? De gênero, etc. Mas eu ainda serei o maior tribuno desse país. Para nós, profissionais do direito, desde a academia, depois que você se forma, a gente precisa saber qual é a nossa luz no fim do túnel, né? A sua é uma pretensão muito grande, porém, eu acho que se não tivermos isso, se a gente não quiser ver onde a gente quer chegar, a gente não vai saber realmente para onde caminhar. E eu vejo pela sua postura, o pessoal aqui das câmeras já está cansado de saber que eu não atuo tanto assim em direito penal, porém, o senhor é uma grande referência não só dentro do direito penal, mas dentro do direito como um todo. É uma inspiração muito grande. Porque, doutor, independente da área que você quer seguir, a gente pega as referências, a gente recorta, a gente sabe o que cada profissional fez, a gente sabe onde cada profissional chegou, e não interessa a área, a gente sabe da excelência daquele profissional. E o senhor é um profissional de extrema excelência, não é à toa que o senhor é conhecido em todo o Brasil. Isso eu não tenho dúvida, o senhor trabalha em todo o Brasil, o senhor é conhecido em todo o Brasil, o senhor tem esse reconhecimento. Então, eu acho que um dos seus grandes feitos, o senhor já conseguiu, que é ser um profissional de referência, não só dentro do júri, isso eu quero deixar muito claro. O senhor é um profissional de excelência para todo e qualquer operador do direito. Obrigado. Dentro do júri, fora do júri, dentro do direito penal e fora do direito penal. O senhor tem uma grande certeza disso. Eu recebo isso, claro, com muita felicidade e com surpresa, porque eu nunca parei de me esforçar, de trabalhar. E eu falo com as pessoas que são próximas a mim, que eu digo, mas será que é verdade? Sabe, um dia eu me emocionei tanto, Sabrina, porque eu saí de casa para dar uma aula na pós-graduação da PUC. Era uma pós-graduação especial, assim, voltada só ao júri. Eu me emocionei tanto e disse, mas será que é verdade isso aqui que está acontecendo na minha vida? Né? Porque
sabe, as coisas foram acontecendo e eu só fiz trabalhar. Determinei onde eu queria chegar e só fiz trabalhar, estudar, me dedicar e falar assim, eu vou ser o melhor. Ou estarei entre os melhores, mas muito perto de ser o melhor. Por quê? Porque não é uma coisa individual que eu busco. Eu não busco uma coisa individual. E eu acredito que isso tenha pesado nessas variáveis, porque muitas vezes a pessoa diz, não, eu vou ser o melhor e simplesmente ela é barrada. Não, mas eu tenho talento, eu tenho dedicação e a coisa não anda. Porque chegou um determinado momento que eu pensei no coletivo. Hoje, eu fico muito tranquilo em dizer que após aí eu ter lançado a pedra fundamental do Instituto da Ledone, que é a escola do júri, com a formação e o objetivo de espalhar para aqueles que querem defender no júri a ideia de que o júri é uma máquina de guerra, e que nós somos guerreiros do júri. Então é que a nossa bandeira são os guerreiros do júri. E isso parte de algo que aconteceu de forma inusitada, né, na minha vida. Por eu defender uma pauta, porque eu tinha uma indagação, um questionamento na minha, uma inquietação. Por que eu enfrentava soberanas, esplendorosas, magníficas mulheres no Ministério Público que eu as admirava? Porque hoje, se você me perguntar quem que é o melhor promotor do júri, eu vou dizer que é uma mulher, que eu admiro muito. E por que eu não via isso na advocacia? E por que eu não tinha isso na advocacia? Eu estou falando exatamente do coletivo, mas voltando um pouco, que a minha luta hoje é pelo coletivo. E isso tem me impulsionado. Se você falar, mas o que você faz? Eu penso no coletivo, eu penso em grupo. Eu estou numa guerra. E guerra não é briga. Guerra, se faz guerra para se chegar à paz. E eu quero o quê? Eu quero a paz de todos, sendo grandes tribunos. Pensando no coletivo, o coletivo me joga lá para frente, Sabrina. É uma coisa impressionante. Eu estou dando um testemunho da minha vida, estou dando um testemunho do que está acontecendo, né, comigo. E a despeito de ter muita dificuldade em implementar isso, né? Porque nada é fácil na vida, ainda mais quando você mexe com pessoas. E se não bastasse pessoas pensantes, pessoas inteligentes, com suas opiniões, né, com seus posicionamentos, com seus interesses dentro daquilo que eu busco. Então, quando eu passo a defender uma pauta, que é a pauta das mulheres do júri, que eu lanço as 300 de Daledone a partir de um episódio muito ruim, né, esses episódios ruins que sempre viram a chave na minha vida, né, dentro de uns anos atrás, uns 3 anos atrás, e por coincidência, com uma advogada Panis aqui, de Santarém, e que ela foi atacada de uma forma machista. E confesso que naquela época eu não tinha a dimensão e eu não tinha as lentes que eu tenho hoje para essa causa. Eu sou um machista convertido, tá? Eu olho a causa hoje com muito carinho, eu olho essa pauta, eu estou dentro dessa luta da maneira como eu posso, evidentemente. Uma pauta delicada, ainda mais eu sendo um machista convertido, né? Eu fui criado num ambiente machista, por machistas, com ideias machistas, e demorou muito para eu enxergar isso. Mas eu não tenho nenhum medo de dizer que hoje isso é uma das causas da minha vida, da maneira como eu posso contribuir. E quando eu vi aquela mulher, advogada, aqui do Pará, e eu tenho uma paixão assim pelo Pará tremenda, aqui é o meu estado. Eu devo muito ao Pará. Né? Depois nós vamos entrar no caso dos emasculados, nós vamos entrar nos casos que eu defendi aqui em Itaituba. Então, assim, eu tenho um amor, um carinho. Aqui é minha casa, ninguém pode falar que não. Aqui é minha casa, sabe? Eu me considero e um dia, sabe lá Deus, eu possa receber até um título de cidadão honorário do Pará, vai ser a maior alegria da minha vida. E assim, quando eu me deparo com aquilo e eu agi instintivamente, não tinha um plano. Como nada na minha vida tinha, eu vou fazer. É importante planejar. Mas as coisas que foram decisivas na minha vida, dentro do direito, elas sempre partiram de um ato instintivo de defesa. Quando mataram meu tio, eu fui defender a honorabilidade dele. Quando eu vi essa moça
sendo atacada, e eu pensei em defender, eu estava do lado dela. Sabe quando você pensa em defender, você agiu antes do... Eu já estava do lado dela, eu já tinha abraçado, tinha deixado a bancada de professores como eu estava, e peguei uma briga tremenda com a pessoa que a atacava, e defendi e disse, a partir de agora, eu vou mostrar que as mulheres são, sim. E aí eu usei uma frase, as filhas prediletas de Deus, porque tribuno é complicado, eu me tomo de uma maneira, as filhas prediletas de Deus, e que elas não são capazes, elas já nascem capacitadas, né? E eu passei aquilo, lancei as 300 de Daledone num grupo de WhatsApp, e que imediatamente a grande mentora e a fundadora do Instituto Daledone, a incentivadora, é uma mulher, que é a Elis Daledone, que é minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, e ela disse, você tem que fundar. Eu disse, mas você faz anos que fala isso para mim. Ela falou, chegou a hora, agora é a tua hora. Eu disse, não, agora é a nossa hora, porque a grande base que eu tenho é de uma mulher, que é a Elis, e sem tirar nenhum luxo dos meus sócios, que são toda a minha sustentação. E ela funda então o Instituto Daledone, a Escola do Júri, me incentiva, e ela organiza tudo isso, muito embora ela seja do marketing, mas todos no direito conhecem, porque ela realmente faz com que as coisas aconteçam, né? E eu preciso disso, é fundamental. E é uma defesa de uma pauta, sem querer, eu não tive um planejamento, que surge o Instituto Daledone. E, por coincidência, com uma profissional do direito, tribuna do júri, que se não bastasse ser profissional do direito, tribuna do júri, é do Pará. Se não bastasse ser do Pará, é de Santarém. E como todas as grandes viradas de chave na minha vida, elas aconteceram no Pará, mais uma vez o Pará mostra que eu tenho alguma coisa muito especial com esse estado, e eu passo a fazer o Instituto Daledone e esse coletivo, né? Porque o meu plano, onde eu quero chegar, não é fácil. E fazendo com o coletivo, eu me torno muito mais forte, né? Então, não é uma pauta oportunista, muito pelo contrário, é algo que é intuitivo, é instintivo, é da minha pessoa. Eu sempre tive liderança, né? E vou continuar lutando com os guerreiros do júri, principalmente as guerreiras. Já tenho guerreiras formadas maravilhosas, sabe? Tenho guerreiras formadas que me enchem de orgulho. Eu tenho até uma que acabou se tornando uma filha minha. Eu adotei ela como uma filha minha. Morou 2 anos, veio para fazer uma mentoria e ficou morando 2 anos na minha casa. Hoje uma brilhante advogada, que é a Graciele Queiroz. Eu tenho a Aline Vasconcelos, que é outra guerreira do júri muito importante, que eu tenho um carinho especial e que eu trato como filhas, né? Eu tenho esse jeito, né? Profissional, sou extremamente duro com as questões técnicas, mas as trato como um bom pai que quer instruir os seus filhos, né? E eu recebo esse carinho, essa devolutiva das mulheres, que eu tenho o maior respeito do mundo. Isso é algo que eu estou conseguindo assim efetivar, sabe? Doutor, o senhor capacita tribunos. Exatamente. Quais são os desafios dessa capacitação? Porque a gente sabe que tem a parte técnica, óbvio, do direito, nós somos operadores do direito, nós precisamos trabalhar com essa técnica, mas a gente sabe que quando se fala em júri, a gente não fala tão somente da técnica. Também tem a técnica jurídica. Tem outras técnicas que envolvem o júri e que a gente também precisa dominar. Técnicas de persuasão, de convencimento, a oratória, que é extremamente importante, não só no júri, em tudo que a gente vai fazer, mas no júri ela tem um destaque muito grande. Quais são esses desafios que o senhor encontra como tribuno, o senhor mesmo, e dessa formação, tanto de homens, né, quanto principalmente de mulheres? Querendo ou não, o júri, às vezes nós mesmos nos estigmatizamos de que ele é um ambiente muito masculino, é um ambiente muito pesado, um ambiente muito machista, mas as mulheres, elas também estão presentes, e as mulheres têm tanto a mesma firmeza, ou talvez mais firmeza até em muitos momentos, do que os homens, para trabalhar, para toda essa argumentação, e também a sensibilidade, né? A sensibilidade da mulher para certas coisas que os homens não veem. Uhum. Como é que o senhor administra toda essa questão da formação? Como é que o senhor entende esses desafios do júri para o senhor e também para a formação das mulheres dentro da tribuna? Eu vou colocar de uma maneira muito vou posicionar de uma maneira muito coloquial, até porque
para que as pessoas que não são do direito possam entender. Vamos comparar o tribuno do júri, né, a um atleta. O advogado como um atleta. Tá? O advogado e o atleta. O tribuno do júri não é um atleta, ele é um triatleta. Ele vai ter que nadar, correr e andar de bicicleta. Se fôssemos comparar a lutadores, o tribuno do júri não seria um faixa preta lutador. Ele seria um lutador de MMA, com todas as artes marciais misturadas, mistas. Ele tem que saber tudo. Ele tem que saber lutar em pé, tem que saber lutar deitado, tem que saber lutar colado na grade. Por quê? Porque isso eu sempre sustentei, e todos que passam pela minha mão ali, que nós trocamos aperfeiçoamentos e técnicas, eu sempre digo, para ser um tribuno de verdade, você também tem que entender de direito. Você também tem que ser advogado. Né? Não basta ser advogado e dizer, eu sou advogado e vou fazer um júri. Você vai se frustrar. Né? Porque nós temos uma multidisciplinariedade envolvida e que a mulher é essencial. O digo, é essencial. E como é que eu fiz essa constatação? Eu fiz essa constatação enfrentando mulheres extremamente poderosas na tribuna do júri. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tenho como enfrentar essa mulher se eu não tiver uma mulher enfrentando essa mulher, ou uma mulher me ajudando a enfrentar essa mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma percepção que o homem não tem. E se eu conseguir mesclar as minhas qualidades enquanto homem com todo aquele arcabouço pronto da mulher, eu torno e faço as imbatíveis mulheres da tribuna. Eu pego, por exemplo, hoje em dia a vida das pessoas está no telefone. Vou te dar um exemplo. Eu faço uma análise que eu chamo de autópsia psicológica. Quando eu pego um telefone apreendido, desse telefone se extraem dados, e esses dados contam histórias de vida. E dali você extrai narrativas, tanto acusatória quanto defensiva. E vamos tentar simplificar e sintetizar. O que é o júri? O júri é um confronto de narrativas. Uma narrativa acusatória, uma narrativa defensiva. Essa narrativa, tanto acusatória quanto defensiva, elas precisam ser confirmadas. Elas serão confirmadas por provas documentais, periciais, testemunhais, dentro de um sistema que é regido por uma lei, por um direito positivado, que é o Código de Processo Penal. Quem vai exercer aquelas regras do jogo é um juiz-presidente. Quem vai julgar é o povo investido da função de julgadores verdadeiros daquele fato. Assim o é, porque a Constituição Federal determinou que os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo povo, que é a casa mais democrata de justiça, dentro da maior solenidade processual brasileira, que é o Tribunal do Povo, com as portas abertas, com a publicidade elevada a toda a potência. Portanto, de uma maneira muito simplista, esse é o panorama da Arena do Verbo. Essas narrativas, hoje em dia, com essa conectividade que nós temos, porque nós temos as nossas narrativas gravadas num podcast, gravadas no seu telefone, a conversa que a pessoa tem, com todos os seus amores, seus terrores, seus dissabores, seus feitos, suas frustrações, seus sucessos, está tudo aqui no telefone. Então, quando eu pego aquela extração de dados telefônicos para que eu possa estabelecer uma narrativa defensiva, Sabrina, não tem. Eu coloco na equipe para a gente trabalhar isso, que é essencial. A gente começa, as mulheres primeiro que me deixam assim quilômetros para trás da interpretação e a capacidade, e eu estou falando o seguinte, é algo quase que nato, porque se eu pegar uma estagiária, né, de 20 anos de idade, que é o caso, eu tenho uma estagiária de 20 anos de idade, a capacidade que ela tem de me extrair uma narrativa em tempo recorde, coisa que eu demoraria 3 dias, ela
em 2 horas ela me traz aquilo assim que eu fico boquiaberto, sabe? E isso é o júri contemporâneo. Esse é o júri contemporâneo, como as coisas acontecem agora. Eu testei, o homem não consegue ter essa capacidade assim fenomenal de análise e de extração de narrativas. Então, como é que eu vou concordar com quase 200 anos de machismo exercido dentro da tribuna, não podendo com que essas mulheres exercessem o seu valor, né? E muitas vezes elas se intimidaram, elas não tomaram frente. E hoje, graças a Deus, a coisa está assim maravilhosa nesse aspecto. Então, trabalhar com mulheres no estudo do caso, no preparo da causa, é algo assim que sem o qual hoje em dia ninguém vai ter sucesso no júri. A mulher, ela é fundamental. E se não bastasse ser fundamental, ela é essencial hoje na tribuna do júri. Os desafios, né? Os desafios são enormes. A cada projeto inovador, os desafios crescem, são enormes. Tem vaidades, eu tenho boicotes, eu tenho pessoas que até de certa forma falsamente defendem essa pauta do machismo e tal, e que vem assim às vezes na minha pessoa me atacando por eu estar oportunizando mulheres a fazer e aperfeiçoando o talento e libertando, porque elas foram por muito tempo aí manietadas, amarradas e não puderam exercer como podem e devem exercer a tribuna do júri. Então os desafios são enormes, né? Você aperfeiçoar, capacitar e você liderar pessoas com opinião, pessoas com muito estudo, pessoas, às vezes eu estou capacitando pós-doutores, né? Então realmente os desafios são enormes, mas é tudo muito maravilhoso, porque isso está tendo resultado positivo e sempre me garantindo a certeza de que eu estou no caminho certo. Doutor, também no início da sua fala o senhor explicou de forma muito simples realmente como funciona o júri, e o senhor esclareceu, né? O julgamento ele é feito pelo povo. E aí, vamos retomar uma coisa que a gente também discutiu antes das câmeras ligarem, e também já citamos aqui logo no começo, em relação à mídia, doutor. Uhum. O senhor está trabalhando com um caso hoje que está sendo extremamente influenciado pela mídia. Trabalhou com a questão dos Imaculado de Altamira, também um outro caso que foi muito influenciado pela mídia também. Como o senhor enxerga no passado essa influência da mídia, né? Os Imaculado de Altamira já tem um tempo. Hoje a gente tem o caso do Henri Borel, que é influenciado de uma outra forma, mas continua sendo influenciado pela mídia. Como é que o senhor interpreta essa influência da mídia sobre esses casos? A gente estava conversando antes, como o senhor mesmo colocou, já tem obras cinematográficas sobre o caso do Henri e a gente ainda nem teve algo concreto de fato, e a mídia já está ali influenciando. Tivemos aquela questão da linha direta sobre o caso, né, que foi censurado, teve uma censura, depois foi liberado pelo oh meu Deus, esqueci. Gilmar Mendes, ministro do STF. E como é que o senhor interpreta essa questão da influência da mídia sobre o júri? Porque a gente sabe que ali no júri, nem sempre a gente está trabalhando com as pessoas que conseguem separar, né, o que é a opinião da mídia e o que é de fato que precisa ser analisado ali dentro daquela causa. A mídia, ela faz parte do júri. Ela é um integrante do júri. 99,9% dos casos, ela faz parte do júri, integrando mais uma cadeira na bancada de acusação. E nesse caso, Henri, ela é a preponderante bancada de acusação. Nós temos lá o Ministério Público, nós temos os advogados da assistência de acusação e nós temos a imprensa. Todos, absolutamente, despejando ali os seus anseios para que o autor escolhido, eleito e em construção seja condenado. Pela mídia já foi, né? Execrado, condenado. E aí é o grande desafio. E é isso que eu trabalho com muito afinco.
primeiro, reconhecer o papel da mídia. Eu não estou aqui falando mal da mídia, muito pelo contrário. Tá? Eu sou amigo da mídia, sou condenado por isso entre os meus pares. E a primeira condenação, a primeira leivosia, né? O primeiro apelido que eu ganho é o Daledoni gosta de aparecer. Tá? Isso não me incomoda nem um pouquinho. Tá? Já tive a fase de gostar de aparecer mesmo. Isso já passou. Eu entendo o papel da mídia, respeito a mídia e exijo que ela me respeite. Agora, querer retirar essa cadeira que a mídia tem dentro do Tribunal Popular é querer negar o óbvio, é querer enxugar gelo, é querer esvaziar aqui o Rio Tapajós com balde. Você tem que entender que ela está ali, você tem que trabalhar essa questão midiática. Eu fui voto vencido, no caso Henri Borel, dentro da defesa. A defesa é capitaneada por uma mulher, a doutora Flávia Frois, capacitadíssima, a qual eu tenho o maior respeito do mundo, amo de paixão, admiro, sou amigo dela. E ela teve uma posição com referência a esse programa Linha Direta. Uma posição que eu divergi e que eu creio que seja o melhor caminho enfrentar. Nós temos que enfrentar. Não tem como fugir dessa onda. Você imagina, vamos comparar, eu gosto muito de comparações. Sabe aquelas ondas de Nazaré? Né, gigantes? Uhum. Você imagina você remando ali em cima da pranchinha, vem aquela onda. Você tem como voltar e correr dela remando? Não, porque ela vai te levar, vai te matar. E o teu corpo vai ser encontrado na areia. Esse é o destino de uma defesa, que não enxerga a possibilidade de passar aquela onda. Ah, mas é difícil, mas não é impossível. E não é impossível porque o caso dos emasculados de Altamira é a maior prova disso. O caso Giovana dos Ciganos é a maior prova disso. Ou entre outros tantos casos que eu enfrentei com repercussão. Essa é uma repercussão elevada a toda potência, onde livros já foram lançados sacramentando o que aconteceu. Neste caso, a mídia já tomou o papel exclusivo de que já está condenado. Eles chegam a estar incomodados assim, de dizer, poxa, mas é que tem esse julgamento chato, esse advogado, então, essa advogada, poxa, tem, sabe, a gente está incomodando, nós somos assim, um prego em cada olho deste desejo, né, de se condenar. Mas nós temos um julgamento. Se prestarem atenção no que eu falei, a mídia não define culpados ou inocentes. Haverá um julgamento. E nós temos que acreditar nisso. Então o trabalho deste caso, eu acredito no que que dá para vencer isso. Eu acredito que dá para vencer isso não da maneira como a doutora Flávia especificamente fez no programa Linha Direta, e que eu vou sempre elogiar, uma grande medida, conseguiu uma decisão muito positiva, mas foi cassada essa decisão. Né? Você imagina o seguinte, se nós tivéssemos só essa medida cassada e nós não tivéssemos o Daledoni que foi até lá e defendeu na mídia com a minha técnica. Por isso que a minha fusão com a Flávia é uma fusão maravilhosa, pelo menos da minha forma de enxergar. Né? Eu não, nesse caso, eu não estaria seguro o quanto estou se eu não tivesse a Flávia Frois do meu lado. Ao passo que um complementa o outro nessa defesa. Né? Ela tem um enfoque, eu tenho o outro, por vezes nós convergimos, minimamente nós divergimos, e isso é importante numa defesa, né? Ainda mais numa defesa dessa envergadura, ainda mais em uma defesa dessa que envolve tantos interesses. Então, assim, hoje em dia, ainda mais, Sabrina, nós temos que tomar, assim, não é que tomar cuidado, nós temos que colocar a mesa como um prato que nós vamos ter que comer, goste ou não goste. Hoje é um comércio violento disso. Né? São as séries que se estabelecem, né? Nós temos Netflix, Paramount, nós temos essas séries sendo vendidas para a Europa. Isso está gerando muito dinheiro, então nós temos que colocar a mesa. E não dá para censurar, o STF já falou, não haverá censura. Tem uma decisão cassando essa e não haverá censura. E isso aqui é preponderante. Isso aqui vai ser lembrado, isso aqui vai ser escrito também. E nesse caso, Henri, o que nós temos é uma investigação do caso. Nós estamos ainda na fase de investigação judicial
para indícios de autoria e prova da materialidade. Muito embora a imprensa tenha sacramentado, nós temos ainda uma investigação. Nós temos uma investigação. Muito embora a juíza tenha dito assim, olha, eu acredito que existam indícios de autoria e prova da materialidade, mas quem decide é o júri. Esse é o procedimento. Aliás, essa é a lei. E é uma lei baseada no que rios de tinta foram escritos, no que a mais aperfeiçoada forma de civilização achou por bem em julgar um ser humano. De uma maneira democrática, o povo julgando, o povo daquela comunidade, que sente os anseios, que sabe como aquela pessoa funciona, tanto quem é o suspeito de matar, quanto a pessoa da vítima. E nós estamos na fase de investigação. Mas diante dessa questão muito rumorosa, onde você tem os gatilhos de um político, de uma professora, de pessoas bonitas, de pessoas ricas, bem nascidas e bem criadas, e uma criança como vítima, né? Mas essa criança como vítima ainda nós estamos investigando qual é a causa da morte dela, por pior que pareça. Se você for no meu Instagram, Sabrina, você vai perceber que as pessoas me atacam, inclusive me acusam, né? Pessoas que podem ser processadas a qualquer momento por calúnia, por injúria, por difamação, podem ser processadas, inclusive civilmente. Assim, é só fazer, né? É só fazer. E elas não conseguem entender. Elas não conseguem entender. Né? Eu perdoo porque elas não sabem o que dizem, não sabem o que falam, né? Então eles me atacam pessoalmente, atacam a minha condição, atacam a minha família, me ameaçam de morte, ameaçam meus filhos, ameaçam a minha mulher, ameaçam a minha vida, a minha integridade física, mas estão cegas, né? E um dia isso vai ser restabelecido, né? Isso vai ser restabelecido. Algumas têm esse restabelecimento quando a polícia bate na porta da casa deles assim, diz assim, polícia! Não, mas eu sou uma pessoa de bem, né? Tá na moda falar isso. É de bem, mas seu filho tá ali com cocaína, arma e tal. Ah, quem que vamos ligar? Vamos ligar para aquele advogado que a gente disse que era... Como é que ele consegue dormir defendendo essas pessoas? Aí você passa a prestar. Então esse restabelecimento. Caso Henri é o maior laboratório e é o maior teste. Se eu conseguir chegar promovendo a defesa dele até o final desse processo, algo que eu realmente me sinto à vontade de dizer que eu tenho capacidade de vencer isso tudo, se eu conseguir chegar até lá, porque muitas vezes não basta querer, né? Você tem que estar ali. E como esses casos de repercussão trazem centenas de profissionais ali com soluções prontas, caseiras e prontas, e que não entregam ao final, isso é muito triste de se enxergar quando você tem um plano sabendo onde você quer estar ali. Então eu já me coloco nessa posição porque eu não tenho apego a nenhuma causa, a nenhum caso. Ah, esse é o caso da minha vida. Não, o caso da minha vida está para nascer. O caso da minha vida é a paixão que eu tenho pelos meus filhos, o amor que eu tenho pelos meus filhos, é o amor que eu tenho naquilo que eu acredito. Então, assim, esse caso ele é emblemático, eu acho que o maior laboratório nesse confronto de mídia e influência no processo. Eu tenho uma maneira de trabalhar a mídia, eu acho a mídia necessária em muitos casos, eu acho a mídia essencial na defesa, mas você sabendo trabalhar. Eu jamais vou censurar a mídia. Medidas inibitórias existem, sim, mas hoje nós não temos como simplesmente no caso de tamanha repercussão, não, eu vou parar essa onda de Nazaré aqui, eu vou apertar um botãozinho e ela vai congelar. Tchum! Não existe isso. Vamos encarar o que é real. O problema é esse. Vamos resolver o problema? Vamos resolver isso aqui? Vamos resolver o problema com seriedade, com técnica, com responsabilidade? É assim que eu vejo esse caso. Por exemplo, o caso dos emasculados de Altamira, eu trago isso com excelência, porque estive ali durante quase 20 dias de julgamento, ininterruptos, vindo de uma sequência de 4 pessoas condenadas a penas altíssimas, onde não se via nenhuma solução. E eu enxerguei e acreditei que existia uma possibilidade de ordem técnica de se vencer aquele processo, ainda mais trabalhando com uma pessoa reconhecidamente inocente.
que não bastou ainda absolver a Valentina de Andrade em 2003. E Sabrina, você pode pegar todos os outros casos. Hoje, quando se fala em tribuno do júri, quem que se lembra? Todo mundo lembra de um tribuno do júri, o maior de todos, Evandro Lins e Silva. E Evandro Lins e Silva por quê? Porque ele absolveu o Doca Street. Porque ele absolveu o Doca Street, porque ele trabalhou com a imprensa. Eu nunca vi ele indo contra a imprensa, muito pelo contrário. Ele trabalhou. E de lá para cá, que outros grandes casos no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a terra dele, que foram defendidos, esses que foram eleitos pela mídia como casos exemplares, que tenham recebido absolvição. Eu não lembro. Aí você tem o quê? Você tem uma sequência de outros tantos casos. Caso Eloá, caso Nardoni, caso Suzane von Richthofen, casos emblemáticos que são eleitos pela mídia como aquele caso. Olha a exemplaridade o que acontece. Como sempre são eleitos, como é eleito o caso Henri Borel. Caso Valentina de Andrade, de repercussão internacional, foi demonstrada a inocência da Valentina e mais do que isso. Eu consegui auxiliar por desvelar de quem realmente matou aquelas 41 crianças. Porque eu sempre sustentei que quem matou no Pará continua matando no Maranhão. Fruto de uma investigação defensiva. Que não é uma novidade. Hoje nós temos um provimento da OAB que possibilita que o advogado faça as suas investigações defensivas. É algo ainda que está gatinhando, mas nós temos aí a dimensão e a importância desse instrumento para que a advocacia faça valer com uma articulação política, que isso vire lei e que nós tenhamos ali como lei a possibilidade e o regramento da investigação defensiva. Portanto, do que eu estou implementando no caso Henri, eu sei o que estou fazendo. Evidentemente que sempre aberto a todos para que a gente melhore, aperfeiçoe, recue. Eu tenho uma equipe, eu tenho um conselho de juristas que nós nos reunimos, né? Que é o doutor Eduardo, o doutor Caio, o doutor Renan, entre outros peritos, entre outros operadores do direito, o doutor Bretas, que nós temos um conselho de guerra, né? Eu não decido nada sozinho. As decisões que eu tomo, ainda mais em casos rumorosos, são decisões amadurecidas com profissionais da mais alta técnica e aperfeiçoamento jurídico voltado ao júri e voltado à defesa de casos emblemáticos. E são pessoas que estão comigo há mais de 20 anos. A exceção do Renan, que está há 12, mas já é um profissional muito experiente. Então, não há nenhuma aventura nisso. Quando eu sacramento digo, olha, o caminho que deve se tomar é por aqui, né? Então essa responsabilidade que você tem que ter, técnica, que essa entrega que você tem que fazer, ela é essencial no Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri não pode ser encarado como muitas vezes eu tenho feito, e é uma luta que eu tenho, que eu falo para esses acadêmicos que estão fazendo júri, que eu falo para os jovens advogados, que eu falo para as mulheres brilhantes da tribuna. O júri não é estar lá naquela bancada com uma beca e tirar 2, 3 fotos para a rede social e achar que está resolvido. Não, não é isso. Por que a gente está conversando hoje aqui, Sabrina? Porque há 29 anos atrás eu me preparei para isso. Não foi ontem, não foi há 2 anos, não foi há 10 anos. E aí alguns profissionais ainda, né, em uma minoria, graças a Deus, entendendo que a fama vem antes do sucesso. Não, primeiro você vai ter sucesso profissional e depois você vai ganhar a fama de ser uma pessoa, um profissional que está ali se destacando. Esse enfrentamento de sucesso e fama, fama e sucesso, tem confundido alguns profissionais e tem trazido as consequências para o acusado. Né? Para o acusado, que tem ali naquele momento, como o seu representante, ele constituiu um advogado acreditando muitas vezes em falsas mostras midiáticas ou de cursos instantâneos, né? Ou de história para boi dormir mesmo na internet, arrasta para cima, eu vou resolver tua advocacia. Daí você chega no profissional e diz, tá bom, você vai resolver minha advocacia. Mas como é que é isso? Como é que você resolve se você não conseguiu a tua ainda? Como é que você vai me dar um conselho do qual você não conseguiu ainda explodir na advocacia, né?
Me perdoem a crítica ou a acidez do que eu estou falando, mas isso é para... Eu tenho muita responsabilidade quando eu recebo esse carinho e as pessoas disseram, olha, você é minha inspiração. Quando as pessoas, eu já recebi declarações assim, de falar, você ressignificou a minha carreira. Então é muito importante isso, sabe? Para não acreditar nessas falsas promessas de que em 3 toques aqui eu vou resolver tudo. Isso não existe. Isso não existe. É estudo, é dedicação, principalmente, como nós falávamos aqui no nosso off, é saber para onde vai. Eu sei aonde eu vou. O lugar onde eu quero estar é lá. E para lá eu vou. Eu vou para lá. Ah, vai ser suave? Não. Vai ser refrescante? Não. Vai ser pesaroso. Vai ser pedregoso. Você vai pedir ajuda e vão te dar problemas para resolver. E é dentro dessa perspectiva que você vai formar o profissional que você é. E não é só no júri, isso você estende para todas as outras áreas do direito e também eu me atrevo a dizer que você estende para qualquer ramo de atividade que você possa ter em qualquer segmento da sociedade, né? Então, eu vou até parar um pouquinho de falar porque eu gosto de conversar, tá? Então, fundamentalmente é isso. Né? Fundamentalmente é isso. Doutor, algumas coisas dessa sua fala me chamaram bastante atenção, até anotei aqui. Falei no último podcast que eu ia trazer a pauta, né? Então tá bem que bonitinho, inclusive, para anotar. O senhor falou, primeiro, 2 pontos aqui que eu achei muito, muito pertinentes. O estigma do advogado criminalista, né? A sociedade, ela não uma grande parte, uma grande massa não consegue entender ou não quer ver ou não consegue aceitar que o acusado, ele não está condenado. E que mesmo condenado existem as várias possibilidades de recurso. O acusado, a ele está sendo imputado um crime, uma prática delituosa, e ele tem e deve utilizar de todos os meios possíveis para se defender, inclusive, principalmente, óbvio, do advogado. E o advogado está ali para que seja aplicado o direito da forma correta. Se o acusado é de fato criminoso, para que lhe seja imposta a pena justa e que ele cumpra a pena com dignidade. Se o acusado ele é inocente, o advogado tem o dever de mostrar que ele é inocente e possivelmente apontar o verdadeiro culpado. Então, o senhor falou das ameaças, difamações. As pessoas ainda têm esse estigma, eu acho que não só sobre o advogado criminalista, mas toda essa construção social que a gente vive, né? De que aponta-se o dedo, a pessoa não tem direito de defesa, ela tem que aceitar que ela é condenada, que ela é a criminosa, mesmo que ela não seja. E a outra situação é de abraçar a causa, né? De ter essa é a causa da minha vida. Já vi muitos advogados, isso ainda na graduação, antes, né? Eu tenho uma família que trabalha dentro do direito já há um tempo. Então, os advogados profissionais, não só advogados, mas profissionais da área, pegarem aquela causa como sua e a defenderem já tomando para si a causa, né? Já entra ali numa esfera pessoal, já briga com o colega, já discute com o colega, porque trata aquela causa como sendo pessoal, sendo que ali, mesmo que nós estejamos defendendo, ou na defesa ou na acusação, nós somos profissionais, então a gente não pode abraçar aquela causa como se fosse nossa. Eu acho esses pontos ainda muito, muito relevantes de discussão. Apesar de que a gente hoje vive profissionais, a gente tem uma formação profissional diferente, a gente tem uma OAB que milita muito nesse aspecto de profissionalizar e capacitar o advogado em início de carreira, e obviamente todos os advogados que estão ali nos seus quadros, para que isso não aconteça, mas a gente ainda vê e ainda é algo muito, muito recorrente, né? A sociedade impondo ao acusado, e são questões que a gente tem sempre que levar em consideração. Uma outra situação também que o senhor falou, e que me chamou também principalmente a atenção, por ser algo que a gente também conversou, é sobre o aventureiro da profissão, né? Como eu posso pegar uma causa para me aventurar
aquela pessoa ela está colocando nas minhas mãos o seu direito, a sua vida. Ali é a vida da pessoa. Em muitos casos, aquela causa é a vida da pessoa. Como que eu vou pegar essa causa só para me aventurar? Só para construir um nome? É uma coisa que eu discuto muito em casa, entre familiares, entre amigos, que é essa construção de você quer realmente a fama, você quer esse sucesso todo, você se mostra uma coisa nas redes sociais. A gente sabe que redes sociais hoje influenciam muito a opinião das pessoas, principalmente o Instagram, né? Se você tem um Instagram profissional muito bem construído, você ali logo já parece um profissional de excelência, mas está apenas se aventurando. Nem sabe direito o que quer, não sabe onde quer chegar, às vezes não tem competência para estar ali naquela causa e não delega porque quer se aventurar ali, porque quer construir um nome em cima de um caso de alta repercussão, de grande repercussão, mas acaba mais prejudicando do que ajudando ali o acusado, né? Assim, e acaba oferecendo uma defesa extremamente frágil, uma defesa sem qualquer base, uma defesa pensada fora da técnica e, fora de tudo, mais aquilo que influencia. Porque o senhor está falando aqui pra gente, o senhor mesmo colocou o júri, isso me chamou muita atenção da forma que o senhor colocou, até anotei, né? O tribuno também tem que ser um advogado. Ou seja, ele é um advogado, o tribuno precisa estar ali trabalhando, mas ele também tem que ser um advogado. Exatamente. Ou seja, existe uma capacidade específica, existe técnica específica para você trabalhar no júri, para você defender um processo, para você analisar um processo, não só a técnica jurídica, mas todas as outras técnicas que envolvem. E aquilo dali é todo um complexo. Você se aventurar ali num júri só para tirar as fotos, as belíssimas fotos para as redes sociais, você coloca em perigo também todo um sistema. O advogado, ele faz parte de todo um sistema de proteção, de todo um sistema de defesa constitucionalmente estabelecido. Então a gente não pode brincar nesse aspecto, né? É muito bem suscitada essas questões, né? Até porque eu estou falando com uma colega. Muito obrigado mesmo. Essa é uma das causas que eu tenho defendido. Por evidente, quando você vai mexer com a vaidade das pessoas, quando você vai mexer neste terreno delicado, né, que é um tema sensível, porque mexe com ego, mexe com uma série de coisas, você sempre é mal interpretado, né? Quando não, e como é o meu caso, acusado, né? Muito pelo contrário. O que eu primo é que a coisa seja bem feita, é que o profissional ele comece a edificar a sua construção. Eu sempre digo assim, meu filho ou minha filha, que o jeito de carinho, não é petulância também da minha parte, porque eu digo, minha filha, vem cá. Você já viu alguém construir uma casa começando pelo telhado? Não dá, né? Como é que você vai começar pelo telhado uma casa? Não dá. Então, meu amor, vamos fazer a terraplanagem, vamos aterrar, vamos compactar, vamos fazer uma sustentação bem forte, daí nós levantamos as paredes. Para posterior, nós fazemos aquele telhado e depois nós fazemos o acabamento e depois nós construímos o jardim. Então é um dos objetivos do Instituto da Ledônia, a Escola do Júri, mostrar a esses profissionais, dar esta base. Tem uma série de oficinas que nós exercemos no Instituto da Ledônia. Uma das oficinas é o quê? É esse compartilhamento. Às vezes nós estamos lá e eu não quero falar. Né? Porque o júri não é só falar aquela 1h30, muito pelo contrário, o júri é uma coisa muito maior que aquilo, né? Aquilo é o último ato de defesa, né? Ou o último ato de acusação que você tem que contestar enquanto defesa oral. Então, Sabrina, não, eu vou falar da Ledônia, eu estou me sentindo apto a falar. Então tá, Sabrina, eu vou me aparelhar, vou te aparelhar aqui, vamos fazer um estudo do caso e um preparo da causa para a gente construir uma defesa. Eu tenho feito oficinas nesse sentido. O profissional quer, mas acha que o júri é só quem sabe falar. Não é isso, muito pelo contrário. Então, e isso nós temos que combater os aventureiros, que estão lá só para tirar uma fotografia. Estão lá só para fazer isso. Isso vai ser muito ruim para eles. Então, uma orientação, quando o pai diz para o filho o seguinte, não fique comendo chocolate na hora que você tem que comer arroz, feijão, uma carne,
vegetais, salada, sabe? Por quê? Porque isso vai te dar um resultado depois. E aí você vê uma pleiade enorme de profissionais frustrados, profissionais que não evoluíram, profissionais praguejando, né? O munus público que é o advogado. Por quê? Porque não foram orientados, não tiveram uma escola para que colocasse no lugar. Quantas vezes a gente na escola, lá no primário, no ginásio, a gente não foi posto no lugar e falou, agora não é hora de jogar bola, agora não é hora, agora é hora de sentar, de absorver o conteúdo para executar. Nós temos aí a OAB, né? A OAB, o sistema OAB, que diante dessas inovações, diante dessa conectividade que a gente vive, redes sociais, tem feito um trabalho, tem aperfeiçoado um trabalho de fiscalização do exercício profissional. E que é muito boa, sabe? Inclusive eu já levei puxões de orelha ali, discuto os pontos que eu divirjo, né? Eu não quero ser colocado na mesma vala daquele que, por exemplo, tem gente que não é nem advogado e se passa por advogado. Tem gente que não fez o curso de direito e acha que, porque participou de 1, 2, 3, 10 defesas como acadêmico, que não precisa nem acabar o curso de direito. Quer dizer, você tem que fazer o bacharelado em direito. Depois você se submete a um exame da OAB. Esse exame da OAB, se você passar tecnicamente, você ainda é submetido a questões de idoneidade, para ver se você é idôneo para exercer esse sacerdócio, que é restituir a liberdade do ser humano, e daí nós já vamos entrar naquela outra questão, e após isso, você é testado ainda para que você possa ser colocado no mercado. Ora, nós mexemos com coisas muito importantes, o patrimônio, a liberdade, é tudo que a gente tem. Então você veja, tem profissionais aí, e é algo que eu combato, que não querem sequer acabar a faculdade, que não querem, que não são... Porque existe uma coisa assim, o acadêmico é aquele que até o terceiro, eu vou falar em ano, tá? Até o terceiro ano, até o quarto ano. Quarto ano você vira estagiário inscrito na ordem. Você tem responsabilidade, você pode acompanhar os atos privativos da advocacia. Quer dizer, tudo isso tem uma razão de ser. Por quê? Porque há um preparo do ser humano enquanto componente da academia, enquanto aquele que está ingressando, é um aspirante a ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E diante dessa rede social e de que descobriram também que o júri é a maior solenidade processual do direito brasileiro, que dá muita visibilidade, nós temos aí presenciado alguns excessos, né? Algumas questões que desbordam completamente, mínimas, mas desbordam. E a OAB tem que fazer, por exemplo, o que foi feito aqui em Santarém, essa interiorização, a Escola Superior da Advocacia, da qual eu participei agora de um dos painéis, e uma coisa muito importante para a gente trazer e demonstrar. A OAB também com um papel fundamental e importante na sua comissão de fiscalização do trabalho, de fiscalização da advocacia, desvelando por vezes verdadeiras quadrilhas aí, pessoas se passando por advogado, pessoas enganando as outras pessoas. Por quê? Porque você hoje não tem um cartão de visita, você tem lá o teu perfil na determinada rede social, né? E você coloca o que você quer na tua bio. Se você é um mal intencionado, se você tem tendências para enganar os outros, você vai colocar o quê? Que você é o melhor de todos, pega os melhores momentos e você constrói ali o teu perfil. E infelizmente você tem isso, você pode ter lá o maior de todos os advogados que possa surgir, igualado àquele que se passa por advogado. E quem melhor colocar isso na rede social leva. Então são todas essas coisas que a gente tem que lidar, né? Com tudo de bom que tem a rede social, com tudo de bom que tem essa conectividade, tem seus aspectos prejudiciais. E o outro lado, como tudo na vida é um processo, né? O processo de formação desse profissional, que você tem que ter essas fiscalizações, você tem que extirpar. Nós temos que conscientizar o grande público, as pessoas. Por exemplo, eu estou vendo uma obra ali, de construção onde eu estou hospedado, magnífica. Eles estão fundamentando, estão compactando, estão estruturando, estão fazendo concreto, estão jogando. E eu fico assistindo ali, eu reservo 5, 10 minutos do meu dia, onde eu estou hospedado, aqui em Santarém. Mas eu não vou lá na obra, para o engenheiro, e isso aqui está errado, hein?
É o que todo mundo faz com defesas criminais. Todo mundo com propriedade, enfermeiros, artistas, engenheiros, médicos, donas de casa que exercem uma função sendo dono de uma casa, que não é fácil, esteticistas, todos eles se acham no direito de dizer o que o advogado tem que fazer. Né? E você também tem que lidar com isso. Se for olhar no meu Instagram, são milhares de pessoas, né? Dizendo como eu tenho que fazer. Eles se preocupam muito se eu consigo dormir à noite. Consigo dormir, tá? Muito bem. E durmo bem, bem, bem. E se fosse com o seu filho? Teria o mesmo tratamento. Mesmo tratamento. Né? Então essas pessoas, elas confundem. Por quê? Porque é obrigação do advogado, ao enfrentar um caso midiático, falar e dizer: o processo criminal é um instrumento de garantia do acusado, não é um instrumento de punição do Estado. Porque se eu chegar aqui, me perdoe usar como exemplo, tá, Sabrina? A Sabrina é uma assassina. A Sabrina é uma assassina. A Sabrina é uma assassina. Sabrina, você é uma assassina. E começo a falar no podcast, começo a falar na minha rede social. O que vai acontecer comigo? O que você vai fazer comigo? Você vai me processar. Obviamente. E o processo é o quê? Para dizer que você não é uma assassina. Tá entendendo? Então uma coisa é acusar, a outra é maldizer. Uma acusação, ela tem data, ela tem hora, ela é determinada. E você consegue se defender por quê? Porque tem um processo para que você possa se defender. A maledicência, ela é indefensável. Você não tem como. Mas quem que eu matei? Quando que eu matei? Por que eu matei? Por que me acusam, né? Então, se a população, esses que ficam recomendando sobre o meu sono, entender uma coisa tão básica, sabe? Que uma simples briga de vizinho que fala assim: sua vagabunda, me desculpe estar falando assim, sua vagabunda. Eu disse: mas eu não sou uma vagabunda. O que essa pessoa faz imediatamente, instintivamente? Eu vou te processar. Transfira isso a acusações. Do caso Henri, por exemplo. Transfira isso para o caso Henri. Nós estamos num momento de investigação judicial, onde aquela hipótese levantada pelo delegado de polícia e consentida pelo promotor de justiça e embalada pela imprensa, ela não está parando em pé. E porque não está parando em pé, há toda essa resistência, porque nós estamos investigando. Nós estamos investigando a causa da morte. Eles já estão definindo quem matou. Mas eu digo assim, algumas assim, quando eu estou com um pouco de tempo e paciência, eu chamo as pessoas no direct e converso com as pessoas. Eu digo assim: você leu o processo? Não, mas a televisão falou. É mesmo? Cuidado. Porque eles não leram o processo também. Já tem livro, já tem filme sendo construído. Há um interesse pecuniário nisso. Isso é a pior coisa do mundo? Isso é do jogo. Isso é do jogo, agora tem que saber jogar o jogo. Né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante as pessoas entenderem isso. O caso dos emasculados de Altamira, por que eu tive sucesso? Porque eu enfrentei com coragem e com paciência. O paciente, ele é quase indestrutível. Uma pessoa com paciência, uma pessoa com calma para enfrentar uma grande crise, ele se torna uma pessoa muito perigosa. Né? Quando se estende a quase 20 dias daquele julgamento e se coloca todas essas questões, o jurado diz: meu Deus, mas espera aí, o que eu comprei da televisão, o promotor não está conseguindo me entregar. A promotora não está conseguindo me entregar. Os assistentes de acusação não estão conseguindo me entregar. Mentiram para mim. Mentiram para mim. E aí você recebe um veredito absolutório, que a Valentina nem aqui estava. Né? Ouvidos de ouvir, olhos de ver. E é isso que o profissional do tribunal do júri tem que ter também, essas habilidades. Né? Mas assim, seria muito... sabe, isso me remete imediatamente a uma defesa que eu fiz de um fazendeiro, e eu expus a defesa dele. Nós enfrentaremos isso, um caso bem grave, de
Um agente federal trocou tiros com ele, tudo filmado, e o agente federal acabou morrendo. Eu fiz toda a defesa, demonstrei, tá, eu estou absolvido. Eu disse, não. Eles não vão deixar eu fazer isso. Eles não vão me deixar exercer essa defesa. E aí que está o grande segredo, né? Ou um dos segredos primordiais de uma defesa. É você saber produzir, como produzir, de que maneira produzir. Vamos lá fazer uma comparação de novo? O atleta, o lutador profissional, está treinado, testado, está feito. Só que o outro não vai deixar ele exercer aquela técnica. Quando ele sentir que o sujeito luta muito bem de pé, ele vai colocar ele no chão. Ele vai amarrar o jogo dele. Tá? Por isso que é o quê? É uma guerra de narrativas, onde você oportuniza. E a imprensa é essencial para tudo isso. Então, assim, é algo que eu sou apaixonado e que eu consigo enxergar nesses 29 anos de trabalho, e que todo dia, eu saio de um júri entre outro, saio de um júri entre outro. Eu dizia sempre que eu havia deixado os folguedos da minha juventude no tribunal do júri, eu estou deixando agora a minha maturidade do alto dos meus 50 anos, eu estou deixando tudo ali, né? Porque eu saio de um plenário, eu vou para outro, eu saio de um estudo de caso, eu vou para outro. Então, é uma matéria tão rica, e que nos dá tanta experiência de vida, né? Tanta experiência de vida que os profissionais, eu atendo profissionais que fazem parte da minha escola do júri, que dizem assim, eu não faço júri, eu estou levando para a minha área trabalhista. Eu não faço júri, eu levo para a minha advocacia criminal convencional, né? Porque quem está adestrado para efetivamente exercer uma defesa no tribunal do júri, ele está adestrado para qualquer processo, né? O estudo do caso, o preparo da causa, a atenção que tem que se ter. Deixei algum ponto ainda para ser respondido dessa indagação que você me fez? Ainda não. A gente já está quase caminhando para o final do podcast. Caminhando, na verdade, né? Para o final do podcast. E aí, dentre todas essas colocações que foram feitas pelo senhor, uma pergunta assim que não sei se teria ainda uma resposta concreta ou não, mas o que o senhor espera daqui a alguns anos dentro da atuação do júri? O que o senhor espera dos profissionais que vão atuar dentro do júri dos nossos tribunos? Qual é o legado que o senhor quer deixar para esses profissionais? O que o senhor espera desses profissionais? O meu grande anseio é que esses profissionais tenham apego àquilo que é a casa mais democrata de justiça que nós temos no nosso sistema. Quando eu digo que rios de tinta foram escritos, eu complemento dizendo que mares de sangue foram derramados para que a gente pudesse ter essa garantia constitucional de um julgamento popular. Todo o poder emana do povo e por ele será exercido, e a expressão mais pura do início da nossa Constituição brasileira é o que também constitucionalmente está lá em cláusula pétrea, dito que o júri será composto por pessoas do povo. As pessoas têm que entender o júri muito além do que ele é. As pessoas têm que entender que a justiça, representada pelo povo, é um instrumento de moderação social. As pessoas têm que entender que a justiça, moderada e controlada e fiscalizada pelo povo, vai evitar que tiranos exerçam. Porque, fundamentalmente, a quem recorrer quando a justiça virar uma vilã, uma tirana? Então, essa solenidade processual que é o tribunal do júri é a garantia soberana. Passe agora, hoje não, porque nós estamos no sábado, mas passe nos dias de semana em qualquer comarca desse Brasil e veja as portas abertas de um plenário do tribunal do júri e as coisas sendo feitas ali ao vivo e a cores, tendo julgadores, tendo o povo vendo. Isso é o resultado de mares de sangue e rios de tinta que se chegou. Se você for analisar as civilizações antigas,
como é que ele julgava os iguais? Como é que ele julgava? Sempre foi feito um conselho dos anciões para que julgasse aquele que cometia uma falta grave. No caso do crime dos crimes, que é o homicídio, alguém tirar a vida de alguém, o povo vai julgar. O povo vai julgar. Essa é uma garantia que nós temos e eu quero lutar para que os profissionais, o grande legado é que preservem isso, que não transformem isso como muitos inimigos do júri dessa instituição, que aqui no Brasil nós temos 201 anos, que muitos inimigos do júri não venham a tentar acabar, só não acabaram ainda porque é uma cláusula pétrea, porque está na Constituição, mas eles vêm desbastando, eles vêm alejando, eles vêm tirando pedaços dessa garantia, né? Com legislações processuais, intimidando, ou com detratores aí. Por exemplo, eu vejo doutrinadores que nunca estiveram no plenário e falando mal do júri. Você só pode falar daquilo que você viveu. Ainda doutrinar, dizer que é certo ou errado, quer dizer, um sujeito que nunca navegou, não pode falar como se navega, que está errado navegar assim ou navegar assado, né? Então, essas coisas, e eu quero um grupo aperfeiçoado, técnico, multidisciplinar. O mundo é de todos, eu quero a mulher, eu quero o homem, eu quero o alto, eu quero o anão, eu quero o preto, eu quero o branco, eu quero o norte, eu quero o sul, eu quero o leste, eu quero o oeste, capacitados. Eu respeito quem tem capacitação, né? Eu respeito todas as pessoas, mas se falar de um tema técnico, você tem que ter capacidade para isso. Você precisa ser advogado, você precisa ser capacitado e você precisa ter alguma experiência no tribunal do júri. É uma opinião, liberdade de expressão. Respeito também, mas você não vai querer atacar, você não vai querer entrar em questões frágeis e sensíveis. Por isso a capacitação, né? Não foi à toa que eu lancei o Instituto da Ledona, a Escola do Júri, os Guerreiros do Júri, que nós temos várias oficinas ali dentro dela, para capacitar esses profissionais. Esse é o grande legado que eu quero deixar. E eu quero falar, sem nenhum medo de errar, e sem parecer que é uma petulância da minha parte, pois é única e exclusivamente o objetivo da minha vida. Eu vou ser o maior tribuno vivo desse nosso país. Eu estou lutando para isso. Doutor, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco hoje. Agradeço muito a sua disponibilidade e desejo para o senhor também todo sucesso. Eu acho que desejo isso para todos os nossos colegas de profissão, mas também para o senhor, porque apesar do senhor já ser um grande sucesso, mas eu não tenho dúvidas de que o senhor vai chegar aonde o senhor quer chegar. Se já não chegou onde quer chegar, é só não sabe. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, se inscrevam aqui no nosso canal, a gente também tem TikTok. Sigam as redes sociais da Vox, que também tem o podcast Voxcast, e o Na Proa. As redes sociais do Dr. Cláudio também estarão aqui embaixo para vocês irem lá, seguirem, curtirem, acompanharem os trabalhos do Dr. Cláudio, se já não acompanham. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. The future is now.